Então pronto. Bom dia, agora já está gravando. E aí, vamos lá. Tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. O que vocês querem? Ah, não estou compartilhando a tela, esqueci. Peraí. Vacilo aqui. Ah, agora sim. Pode falar, Alice. Ué, ninguém tem nenhuma dúvida? Como que faz a questão 2 da prova? Deixa eu ver aqui. Qual que foi sua prova? A ou B? Sua prova foi essa aqui? Então vamos lá. Você foi contratado para resolver o seguinte problema. Um motorista de aplicativo precisa de um sistema rápido para calcular o valor de suas corridas. O valor final é composto por uma taxa fixa de embarque de R$ 4,50, mais um valor variável por quilômetro rodado, que depende da tarifa no momento da viagem. Então, bandeira 1, R$ 2,00, bandeira 2, R$ 3,00. Além disso, corridas longas com mais de 15 km recebem um desconto de 5% no valor total. Faça um programa que leia a distância percorrida e a bandeira, calcule e imprima o valor final a ser pago. Beleza, então vamos lá. Então, começar com alguns negócios aqui. Taxa de embarque. Quanto que é a taxa de embarque? R$ 4,50. Valor do quilômetro, bandeira 1, é quanto? R$ 2,00? R$ 2,00. Tô fazendo assim para ficar bonitão, né? Mas na hora da prova, na correria... Ué, porque tá escrito aqui, ó. Taxa fixa de embarque de R$ 4,50. Por causa desse... E valor do quilômetro na bandeira 2, bandeira 2, R$ 3,00. Porque float poderia ser double, Alice, sem problema nenhum. Mas eu não fico trabalhando com double de forma desnecessária, não, sabe? Então, se eu não estiver trabalhando com uma coisa que precisa de uma faixa de valor grande, então valores muito grandes e nos extremos, ou de uma precisão muito grande, eu sempre uso float. Aí você fica assim, mas qual que é a vantagem ou a desvantagem? É memória, entendeu? Float são 4 bytes, porque ele é um número de ponto flutuante de precisão simples. E de acordo com o E3E754, que é a norma que o C utiliza para representar número de ponto flutuante, são 4 bytes. E o double é 8 bytes. Você fala, mas que economia mais porca, ao invés de 4 bytes, 8 bytes? Uma questão que não é uma variável, né? É porque a gente está fazendo coisas muito pequenininhas agora. Então, um recurso que a gente tem e que deve ser utilizado com cuidado, na minha opinião, é memória, sabe? É por isso que hoje os computadores gastam tanta memória. Na verdade, os computadores não, né?
os programas gastam tantas memórias assim, porque as pessoas vão programando sem preocupação. Então, à medida que você tem mais consciência sobre os tipos e não fica gastando tanto, as coisas vão ficando mais bem feitas. Então, se não tiver uma razão explícita para eu utilizar double, você sempre vai ver nos meus códigos float. E por que eu coloco esse Fzinho aqui no final? Porque um número com ponto sem sufixo, então aqui ó, número com ponto, se eu tirar o sufixo, ele é double. Entendeu? Então aqui ó, parando o mouse aqui em cima para você ver. 4.5 é double. Agora aqui ó, já é float, tá vendo? Então, a menos que tenha uma razão para eu usar double, eu uso sempre float. Só por isso. Entendeu? Não, é porque eu estava explicando para Nicole porque do F na frente. Aí eu. Ah, tá. Nossa senhora. Ai, você podia ter me parado, Alice. Aqui falando meia hora aqui à toa. Então vamos lá. Não, mas tá bom. Bom que fica a explicação aí também para quem for assistir depois, que já que está sendo gravado. Então, o que ele pergunta? Quantos quilômetros? Então vou começar a minha interação com o usuário aqui. Viagem de quê? Táxi? Táxi. Digite a quantidade de quilômetros da viagem. Assumindo que quilômetro pode ser de ponto flutuante, então vou ler com F. A distância, ficou ruim, né? A quantidade de quilômetros, a distância em quilômetros. Distância e a bandeira. Daqui a pouco eu vou fazer uma alteração, tá? Tô deixando assim por enquanto, mas eu vou fazer uma alteração, aproveitar para explicar outra coisa. Escolha a bandeira. Não, ficou muito ruim isso aqui, né? Escolha a bandeira. 1 ou 2, tá de bom tamanho. Aí agora já é inteiro. Então a distância é de ponto flutuante, mas a bandeira é inteiro. E aí faz o cálculo do valor da viagem. Então, valor da viagem não, valor da corrida. Então, o valor da corrida é a taxa de embarque. Então, a taxa de embarque é fixa, mais a distância que o cara vai percorrer, vezes... Aí aqui eu vou usar um operador ternário aqui. Eu já mostrei isso aqui para vocês nas aulas. Porque é uma coisa pequenininha, mas eu posso trocar para um if sem problema nenhum. Então eu vou fazer assim para ficar registrado. Depois eu troco por if. Como aqui é muito pequeno, eu usaria o operador ternário. Por isso que eu estou usando aqui. Então se a bandeira for 1, então qual que é o custo? Valor por quilômetro da bandeira 1, se não, é o valor por quilômetro da bandeira 2. Vou quebrar aqui só para ficar mais bonitinho.
Lembrando que ele não cabe na minha tela, porque eu estou usando letras maiores aqui para que vocês consigam ler melhor. Então, o valor da corrida é esse aqui. E verifico se há desconto. Então, se a distância é maior ou igual distância mínima com desconto. Então, a distância mínima com desconto é 15. Então, se a distância é maior que a distância mínima com desconto, então o valor da corrida é multiplicado valor taxa com desconto. Desconto. E quanto que é? 5%. Então, 5% é equivalente a eu multiplicar por 0,95. Claro que eu posso multiplicar por 95 e dividir por 100. Mas multiplicar por 95 e dividir por 100 é a mesma coisa de multiplicar por 0,95. Então, vou colocar aqui, ó, taxa com desconto. Então, mostro o valor da corrida. Como é que ele mostrou? Professor, Pode falar. eu poderia colocar por cento 5, não? Não, por cento 5 5% não, no caso. 5%, 5 primeiro, depois por cento. Não, então não, porque o porcento, no C ele tem outro significado, ele é o resto da divisão inteira. Ah, tá. Então aqui ó, o valor da corrida é tanto. E aí, é isso aqui? Deixa eu ver. Acho que é isso aqui. Ó. Vamos testar com os valores aqui para ver se é isso mesmo. 10, bandeira 1, 24,50. Tá aqui. Testar com outro. 22, 61 e 27. Isso, 61 e 27. Quem que me chamou? Eu. Pode falar, Alice. Voltando no código, por favor. Claro. Mas aqui o código já está funcionando, né? Então. Essa parte do bandeira igual a 1, aí eu não entendi. Por que você colocou um ponto de interrogação? Então, isso aqui é um if ternário. É um operador ternário que eu já mostrei na sala. É assim. O que vai acontecer? Vou pegar esse parênteses aqui. Tá vendo que aqui na frente ele está esperando um valor? Porque é distância vezes um valor, né? Uhum. Então, ou o valor vai ser esse aqui, da bandeira 1, ou vai ser esse da bandeira 2. E aí, como é que eu faço? Isso aqui é o teste que ele está fazendo. Ele está vendo se a bandeira é igual à bandeira 1. Ah, entendi. Então, se ela for igual a 1, ela vai pegar o valor verdadeiro. O valor verdadeiro é o que está entre o interrogação e o 2 pontos. Então, ele vai pegar esse. Agora, se isso aqui for falso, aí ele vai pegar o que está depois do 2 pontos, que é esse aqui. Ah, entendi. Entendeu? É só poder ficar bonitinho, porque é um trechinho de código. Mas eu posso fazer isso aqui também, ó, que é o que eu falei que ia fazer depois. Alterar o código. Eu estou deixando daquele jeito ali só para ficar registrado. Ah, entendi. Obrigada. Então aqui, ó, copiar tudo aqui bonitão, vezes, aí se eu já tô aqui é porque é bandeira 1. E se eu tô aqui agora é porque já é bandeira 2.
Beleza. Então seria assim, ó, geralmente que vocês fariam o código. E na hora da prova, provavelmente não faria esses defines aqui e tudo, mas aqui a gente tem tempo, vamos fazer bonitinho e aprender. Beleza. Mas o que eu queria deixar, aproveitar esse exercício aqui para mostrar, é outra coisa. Como que eu digito a distância? Como que eu termino a distância? Que tecla que eu aperto no teclado que quando eu digito a distância eu encerro ela? O Enter. O Enter. Não, o 0 não. O Enter, Nicole. Então, no meu exemplo aqui, ó, vamos supor que eu digitei 10. Então, na verdade, ele está assim, ó, 10. Então, é o caractere 1, o caractere 0 e o /n. É isso aqui que aconteceu no terminal. Só que eu falei assim, ô scanf, meu lindão, lê para mim um número de ponto flutuante. Então ele vai chegar e vai falar assim, 1 forma um número de ponto flutuante? Forma. Então ele continua. 1 e 0 formam um número de ponto flutuante? Forma. Então ele continua. 1, 0 e /n forma número de ponto flutuante? Não. Então o que ele faz? Então ele para aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse 10 e vai guardar em distância. Porém, o /n vai ficar lá. Só que o que acontece? O scanf seguinte, quando ele começa com %d ou %f, toda vez que eu estou lendo um número, ele come tudo o que a gente chama de leading white space. Eu posso estar escrevendo essa palavra aqui errado, mas eu acho que eu não escrevi errado. Eu acho que a palavra é isso aqui mesmo. Quando ele começa com %d ou %f aqui, ele come todos leading white space. Como eu posso estar escrevendo errado, eu vou olhar se a palavra é essa mesmo. Eu aceito. Só para não escrever errado, nem em português, nem em inglês. Vamos ver. Eu acho que essa palavra não está escrita aqui não. Mas deixa eu escrever no Google para ele me corrigir. Escrevi certo? Escrevi, né? Escrevi, beleza. Era só para confirmar a grafia aqui, tá, gente? Vamos lá. Então, quando esse cara começa com %d ou com %f, ele come tudo que é leading white space. Então é o seguinte, é tudo que está antes desse número que é considerado white space. Então, /n, /t, /a, /r, espaços. Então, quando eu leio um número depois do outro, esse /n aqui não faz diferença. Porque esse cara vai comer esse /n que está aqui. Agora, vou continuar no meu exemplo aqui. Depois ele pede para ler a bandeira. Aí vamos supor que eu digitei 1. Então, na verdade, está assim, ó. Eu digitei 1 e dei Enter. O que vai acontecer? O %d vai fazer a mesma coisa. Vai falar assim. 1 forma um número? Forma. 1 /n forma um número? Não forma. Então, ele para aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comer o 1 e vai deixar o /n lá. Qual que é o problema disso aqui? Você está deixando o problema para o próximo cara resolver. Então, você está deixando o /n. Só que se você ler um número
ler um caractere. Vou colocar aqui, ó. Se você ler um número depois, você não vai notar que você está fazendo coisa que não devia. Agora, quando você lê um caractere, isso já estava na primeira lista de exercício. É a última questão da lista de exercício. Eu deixei lá de propósito. Se você ler um caractere agora, seja com scanf, seja com fgets, porque afinal de contas você lê uma string também é ler caractere, ele vai passar direto. Porque a mesma coisa que finaliza um scanf, que é o /n, finaliza um fgets. Não é assunto da prova, não. Tá? A prova, igual a Micaela está perguntando, é de 1 a 4, viu, Micaela? Primeiro trimestre só. Mas eu estou aproveitando isso aqui para poder explicar, porque é um erro que eu vejo vocês cometendo de forma recorrente na sala. Igual o último exercício em sala, muita gente falou assim, ah, mas tá passando direto. Mas a pessoa chegava e deixava... assim, ela não conseguia ligar, não preocupa não, João. Ela não conseguia ligar que é o mesmo problema desde a primeira lista de exercícios. Então, estou aproveitando aqui para explicar. Então, vou colocar aqui, ó, caractere, só para vocês entenderem. Então, se eu chegar aqui e falar assim, ó, digite um caractere, %C, caractere, olha o que vai acontecer. O que é que eu fiz de errado? Ah, faltou um T aqui. Então, 10, vou usar o mesmo exemplo ali, ó. 10, 1, digite um caractere. Ó, passou direto. Se eu der uma olhada aqui, olha o que está no caractere. O /n. Então, o que muita gente faz? Chega e coloca um espacinho aqui, ó. Por quê? Porque o espacinho... Cadê o espacinho? Aqui, ó. White space character, que é esse espacinho que eu acabei de colocar aqui, ó. O que ele faz? A função lerá e ignorará quaisquer caracteres white spaces encontrados antes do próximo caractere não white space. Então, ele vai ler qualquer coisa que seja white space e ignorar até ele encontrar o próximo cara que não é white space. E aí ele vai falar aqui, ó, caracteres white space incluem espaços, nova linha, né, quebra de linha, caracteres de tabulação e tudo. Se você quiser a lista completa, você clica aqui, ó. Tá aqui, ó. Espaço, /t, /n. Então a gente usa basicamente esses três aqui, ó. Mas tem /v, /f e /r. Esses caras aqui dependem do terminal, tá? Não são todos terminais que aceitam esses mesmos caracteres white space. Agora, esses aqui você não vai ter dor de cabeça, não. Mas voltando. A gente aproveita a aula para tirar a dúvida e explicar erros recorrentes. Deixa só a rede mundial de computadores aqui dar o ar da graça. Beleza. Aí ele continua aqui, ó. Um único white space, então um único espacinho que você deixar aqui, no formato, valida quaisquer quantidades de white space extraídos do seu stream, incluindo nenhum. Então o que está falando? Se você der um espacinho aqui, não importa se não tiver nenhum, se tiver 2, 5, 10, quaisquer quantidades de white space deixadas aqui, ele vai comer. Então é por isso que esse cara aqui, na lista de exercício 1, resolvi o problema. Vou mostrar aqui que resolve, quer ver? Deixa eu aumentar aqui a fonte. Tá vendo? Agora ele já pede, ó. Então, se eu digitar L, por exemplo, olha o que vai acontecer. O caractere é L, mas eu deixei o /n lá também. Então, eu não acho isso aqui legal, tá? Eu não acho uma boa prática.
Principalmente porque se aqui fosse uma string, então vou colocar aqui agora. Não é assunto da prova, só para explicar. Se aqui fosse um texto, ele iria passar direto da mesma forma. Aqui, ó. Tá vendo? Passou direto também. Porque o problema não tem a ver com a scanf ou com o fgets. O problema tem a ver com o /n que você deixou lá. Então, soluções. Soluções. Um getChar aqui, que eu não gosto dessa solução. Um espaço antes. Se fosse scanf, mas como aqui é fgets, não é uma boa solução. Vou mostrar que o getChar funciona, tá? Aqui, ó. Mas eu não gosto dela. Tá vendo? Agora já tá pedindo um texto, ó. Tá vendo? Leu bonitinho. Então, ou colocando um espaço e tudo. Então, qual que eu acho que é a solução mais adequada? Independente do que vem depois. Se você sabe que você tá deixando um /n lá, cara, Professor, tira... até hoje eu não entendi. Qual que é essa função do getChar? tirar um caractere. Ler um caractere. Então, Aqui. naquela atividade sua lá da sala, eu podia ter usado ele? Poderia, mas é uma solução ruim. É isso que eu tô explicando. Aqui, ó. Caractere. Só para te mostrar aqui que ele vai tirar o /n. Aqui, ó. Você vai ver que esse caractere aqui vai ser preenchido com /n. Quer ver? Tá vendo? Parou também, ó. E aqui, ó. Caractere /n. Mas eu não acho essa solução legal. Muita gente usa. Mas o fato de muita gente usar não significa que seja bom, né? Muita gente usava a oi e ela é ruim. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vamos lá. Se eu já sei que eu tô deixando um /n aqui, cara, tira o /n aqui. Não deixa o problema pro próximo, não. Se você que está gerando, tira. É obrigação sua. Então, o que eu acho legal? Você chega e coloca 1%C, porque você já sabe que o próximo caractere é um /n. Então, você coloca 1%C que você fala, quero ler um número e quero ler um caractere. Ah, mas o que eu vou fazer com esse caractere? Porque eu poderia fazer isso aqui também, ó. Vou chamar aqui de lixo. Ou descarte. Vou chamar descarte. Lixo não, porque eu gosto de usar o significado de lixo para outra coisa. Descarte. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês que o descarte vai vir com o /n. Aqui, ó. Descarte. /n, tá vendo? Só que, ao invés de você fazer isso aqui, declarar uma variável, guardar um valor nela e não usar, simplesmente joga fora. Então, você coloca 1% aqui, ó. Então, o que você está falando? Lê um número e guarda aqui. Lê um caractere, que você já sabe que é o /n, e joga fora. Então, sempre eu coloco isso aqui, ó. Lê o caractere que é o /n que você está deixando lá, e aí não fica dor de cabeça para o próximo. Então, olha só que coisa linda. Tá vendo? Zero dor de cabeça. Então, aproveitei uma questão simples da prova para explicar um erro recorrente de vocês. Então, vou tirar isso aqui, que não é necessário. Eu vou tirar isso aqui, porque não faz parte da solução. E agora você tem uma solução bonitona. Tá? Então, isso aqui era o top solução se alguém fizesse desse jeito aqui. Ó. Tranquilo? Deixa eu ler o que estava aqui para trás, que eu sei que tem coisa aqui para trás.
Entendido, Nicole? Questão 2 da prova? Beleza. Então vamos lá. Pode fazer a última questão da lista 5? Não, hoje não. Quem que pediu? O Matheus, hoje não. Porque a ideia é que a gente use o tempo para tirar dúvidas de coisa relacionada com a prova. Entendeu? Com a prova. E a prova é uma prova de recuperação do primeiro trimestre, então só de 1 a 4. Depois eu posso tirar essa dúvida tranquilamente para você, sabe? Mas hoje não, só para a gente gastar o tempo aqui com coisa útil. Não é que eu estou negando fazer para você, não. Estou negando fazer nesse momento. E por que eu gastei o tempo para explicar isso aqui? Porque isso aqui pode cair na prova. Claro que ele não vai cair com fgets, não vai cair com string, mas ele pode cair com caractere. E aí o problema é o mesmo. Então é por isso que eu gastei um tempo para explicar e mostrei que o problema também acontece lá no fgets. Porque a questão não é de ler string ou de ler caractere. É você ler um cara que é um caractere e que é finalizado por barra N. Entendeu? Então, por enquanto não, tá? Agora, se a gente ainda tiver tempo no final, ninguém tiver mais nenhuma dúvida nem nada, aí eu faço tranquilamente. Deixa eu ver o que mais, deixa eu ver. O que vai cair na prova? Já respondi, de 1 a 4. Questão 1 da prova da 103. Eu acho que a 103 é a prova B. Aqui lembrando que é o cubo, né? Eu falei isso aqui na sala na hora que estava fazendo a prova, que eu coloquei ao quadrado aqui, mas é o cubo. Tanto é que eu expliquei na sala e aqui a conta tá feita ao cubo e tá escrito ao cubo aqui também, tá vendo? Ao cubo. Então só esse símbolo aqui que eu coloquei errado, mas eu falei na sala. Então vou fazer. Deixa eu só ver se não tem coisa. Faz aquela questão do Fibonacci. Me fala qual que é do Fibonacci, que assim ficou vago. A gente fez algumas aqui. Ah, tá. Essa aqui é essa aqui. Beleza. Então vou fazer essa questão aqui. Então faça um programa em C que leia um número inteiro de 3 dígitos e verifique se ela é um número de Armstrong. Aí você não precisava saber, né? Um número de Armstrong de 3 dígitos é aquele em que a soma dos cubos de seus dígitos é igual ao próprio número. Dica: você pode usar divisões inteiras e o operador de resto para separar centenas, dezenas e unidades, mas existe um jeito mais fácil. Então, eu vou mostrar como eu acho que você poderia fazer essa questão aqui. Dado que o número é de exatamente 3 dígitos. Eu falei isso aqui na sala. Valor. O objetivo aqui era que você lembrasse da aula 4, da tabela de ASCII lá, né? Mas, então vamos colocar aqui, ó. Interação com o usuário, printf, número de Armstrong. Tá escrito certo? Tá. Digite um número de 3 dígitos para verificar.
Vou até aproveitar o negócio da aula de hoje aqui, ó. Então eu vou ler um dígito, vou ler outro dígito, vou ler outro dígito e o barra N eu vou jogar fora. Tem várias outras soluções, entendeu? Mas eu vou fazer desse jeito aqui, que é o que eu tinha pensado na hora que eu elaborei a questão. Ah, tem jeito melhor? Ah, provavelmente. Mas é o que eu estava pensando na hora que eu fiz a questão. Então tá aqui, dígito 1, dígito 2, dígito 3. Aí agora eu faço a conta. Deixa eu ver. Faço a conta, então é valor é igual a dígito 1. Ah, primeiro eu preparo os números. É isso que estava na minha cabeça, que eu estava esquecendo aqui. Ó. Preparo os números. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dígito aqui e vou tirar dele o 0. Porque aí se for 0, vira o número 0. Se for 5, por exemplo, vira o número 5. Porque na tabela ASCII, deixa eu pegar a aula 4 aqui. Aqui, ó. Era essa a ideia quando eu fiz essa questão aqui. Mas pode ser que a ideia não tenha sido boa. Mas a ideia era essa aqui, ó. Então, cadê os números? Então, tá aqui, ó. Então, vamos imaginar que o cara digitou 3. Então, é o 33 em hex aqui. Então, se eu tirar o valor do zero dele, fica exatamente 3, tá vendo aqui, ó? Ah, o cara digitou 9, 39. Se eu tirar o valor do zero, fica exatamente 9. Era isso que eu estava pensando. Não sei nem se se eu pensei bem não, mas... Aí eu preciso do valor e do valor inteiro. Que é o dígito 1. Mais o dígito 2. Acaba que dá na mesma, né? Que eu falei que eu não precisava fazer módulo nem nada, mas... realmente a ideia não foi boa, não. Mas tá bom. Posso fazer dividindo aqui também depois. Então esse aqui é o valor inteiro. E aí, o valor que é calculado, que é o dígito 1 vezes o dígito 1 vezes o dígito 1 mais. Posso usar potência? Posso. Mas não quis usar potência. Tem algum operador de potência no C? Não, não tem. Então eu teria que usar pole. E aí eu verifico se é um número de Armstrong. Se o valor é igual ao valor inteiro, então é um número de Armstrong. O valor tal é um número de Armstrong. Armstrong. E qual que é esse valor? O valor inteiro. Ou então, não é. Que é ou não é, né? O valor tal não é. E aí, vamos lá, vamos ver se esse trem aqui funciona. Cadê a prova? 153. Então, vamos lá. Não é? Ah, porque eu fiz alguma coisa errada aqui, né? O que é que eu fiz?
Ah, é vezes 100 e vezes 10. Vezes 100 vezes 10. Aí também não, né? 153. É um número de Armstrong. E o 1, 2, 3 não é um número de Armstrong. Beleza. Quem tinha pedido para eu fazer isso aqui? O João. Leandro, eu não entendi a linha 20 do código. Essa aqui, eu estou transformando, porque vamos imaginar que o número é 1. Eu vou parar aqui que você vai ver, ó. Vou digitar aqui, ó. 153. Então aqui, ó, o dígito 1 vale 1, o dígito 2 vale 5, o dígito 3 vale 3. Então o que eu estou fazendo na linha 20? 1 vezes 100, 100, mais 5 vezes 10, 50. 150 mais 3, 153. Então, o meu valor inteiro, que por enquanto é lixo, ó, agora ele vira 153. Entendeu, João? Ah, tá, entendi. É porque quando você digita, eles não tá definindo que é centena, dezena, unidade ainda não. Né? Não, é porque aqui, de acordo com o exercício, eu pedia sempre um de 3 dígitos. Então, com certeza, o primeiro que eu digitei é centena, o segundo é dezena e o terceiro é unidade. Ah, tá. É por Entendi. conta da restrição do exercício que eu coloquei. Entendi. Obrigado, Leandro. Deixa eu ver. A 1 dá 103. Qual que é a 1 da 103? É essa aqui. É essa? Alice, eu não sei qual que é a 103, 104. Essa. Ah, então beleza. Então tá feito. A Micaele faz aquela questão de Fibonacci. Eu não sei qual que é a de Fibonacci. Escreve aí para mim qual que é a de Fibonacci que eu faço. Então o João aqui só colocou enunciado, já fiz. Questão 9 da lista 3. Ah, tá, beleza. 9 da lista 3. E você pode fazer a questão 1 da prova da 104? Qual que é? Ah, vou aproveitar o Fibonacci para fazer essa aqui também, ó. Dá para eu alterar uma e usar ela para fazer essa outra aqui. Então vou fazer a questão de Fibonacci, essa aqui, e vou aproveitar e vou fazer essa aqui. Cadê? Vou aproveitar e vou fazer essa aqui. Depois, mas se fizesse sem tirar o zero? Não, então, se você fizer sem tirar o zero, vai ficar o valor alto, né? Quer ver a tabela aqui, ó? Cadê? Aqui, ó. Vai ficar um númerozão, ó. Cadê? Aqui. Vai ficar como se fosse 48, que é o valor decimal dele. Você tem que tirar o zero para você deslocar ele. Iria dar errado? Iria dar errado. Eu não sei o que é esse source type 1 aí que você escreveu, não. Deixa eu ver. Não dá prova. Beleza. Então vamos continuar aqui com nossa solução. Cadê lista? Então vamos lá. Fazer um programa para calcular e mostrar os n primeiros termos da série de Fibonacci. Então, eu já fiz na sala algumas vezes essa questão de Fibonacci aqui. E a ideia é os valores iniciais. Então a gente já sabe que os valores iniciais têm que ser o quê? Alguém lembra? Então, os dois uns não. F de 1 e F de 2 são 1. Mas eu estou falando assim, os valores iniciais para a gente calcular. Porque é o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Interação com o usuário. Tá. Sequência de Fibonacci. Eu não sei se Fibonacci é com 2 N's ou 2 C's. Vamos descobrir. É com 2 Cs. E aqui eu coloquei com 2 N's. Então, sequência de Fibonacci. Digite o número de termos.
número de termos, Fibonacci, Fibonacci de n-1 e Fibonacci de n-2, né? Igual a gente faz na sala. O I, e aí calculo e imprimo a sequência de Fibonacci. Então, for com I começando do 1, não do 0, I começando do 1, I menor ou igual ao número de termos, I mais mais. Então, como é que eu começo? Calculando. Faço o cálculo de f de Fibonacci de n. Como que é Fibonacci de n? Deixa eu colocar aqui, ó, Fibonacci de n. Fibonacci de n é Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Então, eu fiz o cálculo, imprimo, e atualizo. E como que a gente atualiza? O Fibonacci de n-2 passa a ser o Fibonacci de n-1 e o Fibonacci de n-1 passa a ser o Fibonacci de n. Aquele negócio que a gente desloca para o lado. Eu vou fazer o desenho rapidinho aqui, ó. Mas a gente tem Fibonacci de n, Fibonacci de n-1 e Fibonacci de n-2. E aí, aqui a gente tem I, e aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que é o Fibonacci? Vou trocar de cor aqui. Qual que é o Fibonacci de 1 e de 2? O de 3, a soma dos dois anteriores. Então, 2. O de 4, dos dois anteriores. De 5, os dois anteriores. De 6, os dois anteriores. Então, até aqui, zero problema. Qual que é o Fibonacci de n-1? Então, se eu estou aqui no 2, esse aqui é 1 e esse aqui é 1. Se eu estou aqui, então é o 2 e o 1. Se eu estou aqui, então é o 3 e o 2. E se eu estou aqui, é o 5 e o 3. Estou só tabelando uma coisa que a gente já sabe. Tá? Então, aqui, ó, somando os dois anteriores. Agora vem o seguinte, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? E quem é esse cara? Porque se a gente já fez questões de Fibonacci, a gente já sabe que f de 1 é 1 e f de 2 é 1 também. Mas a gente não sabe dos anteriores. Então, esses caras aqui, como é que eu vou fazer? Vou usar o mesmo princípio. Já que daqui eu jogo para cá e daqui eu jogo para cá, eu vou usar a mesma ideia. Aqui, ó. Então, esse cara eu jogo para cá e ele é 1. Esse cara eu jogo para cá e ele é 1, óbvio. Então, por questão de lógica, qual o número que somado com 1 dá 1? 0. Então, esse aqui só pode ser o 0. E aí, usando a mesma ideia da setinha, esse aqui só pode ser o 0. E aí, eu vou usar a mesma lógica agora. Qual o número somado com 0 que dá 1? 1. Então, os valores iniciais de Fibonacci menos 1 é 0. E de Fibonacci menos 2 é 1. Então, vou calcular aqui e já vou imprimir. Então,
Vamos só garantir que está certo? Então, Fibonacci de 1 é 1. De 2 é 1. De 3 é 2. De 5, vou colocar de 6 ali. 1, 2, 3, 5 e 8. 1, 2, 3, 5 e 8. Se a gente quiser colocar mais um aqui só para confirmar. 7. 5 com 8, 13. Opa, azul. Aqui é 8. E aqui é 5. Então, Fibonacci de 7. 13. Beleza, bonitão. Então tá feita a questão da lista, que eu não sei quem pediu, mas é essa aqui, ó. Então tá feito, tá sendo impressa a sequência. Aí agora eu vou transformar essa nessa aqui, ó. Cadê? Qual que é? Essa aqui. Então faço um programa em C que leia o número inteiro positivo e determine se ele pertence ou não à sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci inicia tudo. Então o que eu preciso saber? Eu preciso ir calculando os números do Fibonacci até que o número digitado seja menor que o próximo número de Fibonacci. Porque aí, quando ele for menor que o próximo número de Fibonacci, claramente eu não preciso calcular mais, né? Então, por exemplo, se eu digitar 4, qual é o que eu preciso testar? Eu preciso testar o 1, o 2, o 3. Agora, quando chegar no 5, se eu já cheguei no 5, então ele não é Fibonacci mais, velho. Entendeu? Agora, se eu chego e digito, por exemplo, 13, aí eu tenho que testar o 1, o 2, o 3, o 5, o 8 e o 13. Opa, o 13 é de Fibonacci. Então, eu tenho que ir testando até que o número calculado de Fibonacci seja maior que o número digitado. A partir do momento que o número de Fibonacci for maior que o número digitado, eu posso parar. Então, eu vou transformar isso aqui nisso. Então, por exemplo, eu não preciso imprimir. Eu preciso calcular, isso é verdade, eu preciso calcular. Eu preciso atualizar, mas eu não preciso imprimir. E aqui não é for mais, é while. Então, posso fazer até com do while, porque aí eu uso o F de BN, FBN, isso. Então eu vou fazer com do while. Então eu vou ficar aqui enquanto o meu número de Fibonacci é menor que o número que o cara digitou. Então, número de Fibonacci, digite o número para verificar se pertence à sequência. Aí aqui não é o número de termos, é o número. Então aqui. Tá, faltou o ponto e vírgula aqui. Beleza. Então eu vou fazer o cálculo. Se se o número é de Fibonacci. Então, se o número que eu digitei
é igual ao número de Fibonacci que eu acabei de calcular, então ele pertence à sequência. Então, o número x pertence à sequência de Fibonacci. Beleza. Então, eu posso inclusive sair do laço. Não tem necessidade de eu calcular mais. Porque uma vez que ele pertence, ele não deixa de pertencer mais. Então, uma vez que isso aqui é verdadeiro, eu posso simplesmente sair do laço. Agora, eu vou ficar aqui, enquanto o número que eu estou calculando... Então, quais números eu estou calculando? 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Enquanto ele for menor que o número que eu estou digitando. Então, por exemplo, se eu digitar 9, vou colocar uma outra cor aqui. Ó. Se eu digitar 9, por exemplo, então qual que é a condição dele ser menor? 1, 2, 3, 5, 8. Agora, no momento que ele virar 13, então eu já paro. Agora, vamos imaginar que eu digitei 8. Então, 1, 2, 3, 5. Quando der 8 aqui, ó, esse teste vai dar verdadeiro e eu vou sair. Então, eu vou ficar aqui enquanto o número de Fibonacci que eu estou calculando for menor que o número que eu digitei. Entendeu? Então, eu vou ficar aqui enquanto ele for menor. Agora, como é que eu faço para saber que ele não é de Fibonacci? Porque se chegou aqui, ó, se chegou aqui, se chegou aqui, pode ou não ser de Fibonacci. Então, o que eu vou fazer? Se o número de Fibonacci foi igual ao número que eu acabei de digitar, então ele é de Fibonacci. Agora, se não, ele não é de Fibonacci. Então, ao invés de eu colocar esse teste aqui, eu vou colocar ele aqui fora. Isso não pertence, o número tal não pertence. Não pertence. Vamos ver se esse trem aqui funciona? E aí depois eu dou uma olhada aí o que o pessoal está escrevendo. Opa, peraí que eu fiz alguma coisa errada. Deu um tanto de mensagem. Deixa eu ver o que é que ele reclamou aqui. Printf. Ah, faltou o número aqui, né? Número. E aqui também. Número. Número de termos eu não estou usando. E eu não estou usando. Pronto, agora tá lindão. Vamos lá. Então, deixa eu só ver aqui se está funcionando. Depois eu explico para vocês. O 1 pertence à sequência de Fibonacci. 5 pertence? 5 pertence à sequência de Fibonacci. Agora, 12 pertence? Não. Então, vamos lá. 12 não pertence à sequência de Fibonacci. 13. 13 pertence à sequência de Fibonacci. Tá? Então, deixa eu ler o que... Não entendi essa parte. Pode explicar de novo? Não entendi para que o uso do while nessa questão. Ué, por que, Nicole? Nicole não, é Nina. Por que... Não, a Nicole também falou que não entendeu, né? Então é para as duas. Por que o while? Porque eu não sei quantos são. Essa que é a questão. Porque eu não tenho mais o i. Entendeu? Na questão anterior, eu sabia quantos eram os termos. Então, por exemplo, se eu cheguei e escolhi que era 7 termos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu sei que eu pararia aqui, ó. Mas agora eu não tenho a quantidade de termos. Então, eu tenho que ir calculando os números de Fibonacci até que o número de Fibonacci seja maior que o número que eu digitei.
Na hora que ele for maior que o número que eu digitei, então acabou. Ou ele é, ou ele não é. Então eu vou andando. Então se eu chegar e, por exemplo, digitar 8, eu vou começar com 1. 1 é 8? Não. É maior? Não. Então eu continuo. 1 é 8? Não. É maior? Então eu continuo. 2 é 8? Não. É maior? Então eu continuo. 3 é 8? Não. É maior? Não. Então eu continuo. 5 é 8? Não. É maior? Não. Então eu continuo. 8 é 8? Sim. Então eu saio. E se eu sair? Então aqui, ó. Se eu sair e esse teste aqui for verdadeiro, ó, então é porque o número pertence à sequência de Fibonacci. Agora, se ele saiu por essa questão aqui, então vamos supor que agora o número é 9. Então vou apagar aqui. Vamos supor que agora o número é 9. Cadê meu lápis? Então agora vamos imaginar que o número é 9. Então vamos lá. 1 é 9? Não. É menor? Sim. Então eu continuo. 1 é 9? Não. É menor? Então eu continuo. 2 é 9? Não. É menor? Eu continuo. 3 é 9? Não. É menor? Então eu continuo. 5 é 9? Não. É menor? Então eu continuo. 8 é 9? Não. É menor? Então eu continuo. 13 é 9? Não. É menor? Não. Então eu saio. Então não tem necessidade de eu chegar no próximo aqui, por exemplo. Qual que é o próximo? 21, 13 e 8. Não tem necessidade de eu chegar no próximo aqui, porque aqui eu já sei que ele não é de Fibonacci. Entendeu? Então eu fui calculando. Agora, vamos mascarar isso aqui para poder ficar melhorzão? Então, se eu quiser ostentar, já está feita a questão. Não vou ostentar agora. Então, pertence à sequência? Começa não sendo pertencente à sequência. Então, ele pertence? Não, eu não sei nem que número que é. Ele não pertence. Agora, se ele for igual ao de Fibonacci, a lógica é a mesma. A única coisa que eu vou fazer agora é que ele pertence à sequência. E aí aqui embaixo, para ostentar, se ele pertence, então ele pertence. Se ele não pertence, então ele não pertence. Pronto. Código muito mais fácil de entender. Porque se ele pertence, ok. Se ele não pertence, não pertence. Aí, ó, isso aqui é a ostentação, ó. Tá vendo? Você usou booleano, mostrou que você sabe trabalhar, bonito. A pessoa que lê o código sabe interpretar bem mais fácil, porque uma variável booleana chamada pertence à sequência, ela responde a pergunta se pertence à sequência. Então, se pertence à sequência, pertence. Se não pertence à sequência, não pertence. Lindo demais, né? Aí isso aqui para mim é código ostentação. Vocês não têm muito hábito de usar booleano, não, mas deviam, porque faz o código ficar lindo demais. Você pode fazer a questão 3 da prova 1? Eu não sei qual é a prova 1. Você tem que me falar se é A ou é B. Vamos ver aqui, ó. B. O programa deve apresentar um menu. Encerrar deve exibir o valor total. Tô lendo mais rápido por causa do nosso tempo aqui, tá? Porque as questões você já tem. Se o valor for maior que o total, o troco, e informar quantas moedas
Qual que precisa para usar booleano? stdbool, essa aqui. Ele não. A partir do momento que você usa stdbool, você pode usar... Opa, aqui é bool, tá? Isso aqui foi vacilo meu. Eu escrevi, mas era para ser booleano aqui, ó. Então, a partir do momento que você usa stdbool, então você tem o tipo bool. Observe que ele não é azulzinho, tá? Porque ele não é um tipo primitivo, não faz parte da linguagem, ele foi criado. Então aqui, e mais a minha constante false. Se eu quiser dar uma olhada nela, não precisa vocês entenderem não, tá? É só para mostrar. Esse arquivo aqui cria o tipo bool e os valores falso e verdadeiro. Então voltando lá na prova. Beleza, então vamos fazer esse trem aqui. Então vou fazer um menuzinho. Esses menus aqui vocês já estão cansados de fazer. Se não está cansado ainda, é porque fez pouco. O que você está fazendo? Cafeteria. Vou copiar isso aqui, tá? Só para acelerar. Isso aqui é só para eu continuar na próxima linha. Para eu usar um printf só. Poderia ser vários, poderia escrever numa linha só, mas eu acho que assim fica mais elegante. Opção. Switch. Opção. Case 0. Sair. Case 1. Case 1. O que é 1? Café. Case 2. Pão de queijo. Nós não temos muito tempo, então não vou fazer lindaço não, tá? Eu já fiz em outra ocasião, com os defines, com tudo, mas hoje realmente a gente está com o tempo mais corrido, então vou fazer como se você estivesse fazendo na prova mesmo. Switch, opção. Então você vai digitar a opção 1, 2 ou 3 e tudo. Então você precisa de um valor total. Que começa com 0, óbvio. Ele pedia quantidade? Deixa eu ver. Não. Então você vai colocando... Por nada, Nicole. Mas vai ficar gravado, eu subo o vídeo e você acaba de ver. Então aqui não precisa nem colocar quantidade, não. Só o cara escolhendo. Se ele quiser 2 cafés, ele escolhe café 2 vezes. Né? Tá até aqui, ó. Então vamos lá. Então se o cara escolheu o café, o valor total
é mais o valor do café, que custa R$3. Se o cara escolher o pão de queijo, quanto que é o pão de queijo? R$4,50. Se o cara escolher o suco, quanto que é o suco? R$6. Se ele escolheu, tá. Aí depois, imprimo o total da compra. Como é que tá lá? Valor pago. Não, deixa eu ver. Total da compra. Então, printf. Total da compra. Total da compra. Depois, o valor pago. Então, aqui, ó. Valor pago. Valor pago. Então, é tanto, o cara deu tanto, o troco. O troco, então o troco não tem segredo. O troco é valor pago menos valor total menos o valor pago e quantas moedas de R$1. Isso aqui eu estou só interagindo. Moedas de R$1. Não, de R$1 necessárias para a parte inteira. % D. Então vamos lá. Eu acho que a questão deve ter ficado alguma dúvida só nesse pedaço, porque isso aqui a gente fez várias vezes. Isso aqui poderia virar um define, né, para ser utilizado aqui. O índice aqui, um define também, mas a gente não tem muito tempo. Então, estou fazendo só o rapidão da prova aqui mesmo. Então, como você já fez várias questões, você já chegava lá com o menu pronto e tudo. Então, seguinte. Qual é a quantidade de moedas de R$1 necessárias? Ué, você vai pegar o troco do cara. Então, aqui é o troco do cara. E vai pegar a parte inteira do troco do cara. E como que eu faço isso? Eu posso usar biblioteca matemática. Então, vamos pegar aqui, ó. Posso usar biblioteca matemática. Então, deixa eu ver. Cadê? Arredonda para cima, arredonda para baixo. O resto da divisão. Aqui, ó. Pega o valor truncado, ou seja, só a parte inteira. Aqui, ó. Aqui, ó. Retornando o valor inteiro mais próximo do valor que não é maior que o valor de x. Então, qual é o valor inteiro que não é maior que o valor de x? É ele cortado a parte decimal dele. Que, por exemplo, se for 2,9, 3 é maior que ele. Então, não pode ser, porque senão estaria arredondando para cima. 2,5 não pode ser 3, porque 3 é maior que ele. Então, qual é o maior valor inteiro, né, o mais próximo valor inteiro que não é maior que ele? É o 2. Então, eu poderia usar isso aqui, mas bobagem. Se você prestou atenção nas aulas, cadê?
Vamos achar os slides aqui. Aqui, ó. Se você prestou atenção nas aulas, você vai ver que se você pegar um número de ponto flutuante e colocar ele no inteiro, você perde a parte de ponto flutuante. Então, o que você poderia fazer? Sem nem estar aqui nos S, não. O que você poderia fazer? Você poderia guardar num valor inteiro. Então, tipo assim. Isso aqui, ó. Vai gerar um warning, que ele está falando que você está convertendo de float para inteiro. Possível perda de dados, mas funciona. Vamos testar? Mas eu não gosto dessa solução não, tá? É uma coisa que vocês poderiam ter pensado na hora da prova. Então, cadê a prova? Aqui, ó. Não, é essa aqui. Então, eu vou escolher 1, 2, 0 para ficar exatamente igual tá aqui. 1, 2, 0. Então, valor da compra 7,50. Valor pago 10. Troco 2,50. Eu inverti lá alguma coisa, né? Ah, é valor pago menos valor total. Eu inverti aqui, ó. Porque o valor pago é maior, né? Valor pago menos valor total. Então, troco 2,50, moeda de R$1 necessária para a parte inteira. 2. Tá feita a questão. Era isso aqui. Só que eu não vejo necessidade de você fazer isso aqui, não. Porque você pode simplesmente pegar isso aqui e fazer um cast. Aqui, ó. Você está falando, pega esse valor aqui e eu quero que esse cara seja um inteiro. Então você está fazendo um cast. E olha que coisa linda. Sem warning. Porque o que o compilador sabe? Ele vem e fala assim, esse cara sabe o que ele está fazendo. Porque ele sabe que ele está pegando um número de ponto flutuante, subtraindo um número de ponto flutuante, vai dar número de ponto flutuante, e ele está convertendo para inteiro. Ele vai simplesmente arrancar a parte decimal. Pronto, sem warning. Então, olha só que lindão. 1, 2, 0. Ah, bonito demais. Olha aí. Que coisa maravilhosa. Tá vendo? E aí você está mostrando conhecimento. Ó. Tá vendo? Quem que pediu isso aqui? Acho que foi o João, né? É. Entendeu, João? Beleza. Agora a última aqui rapidinho, por causa do nosso tempo. Faz a questão 8 da lista 4. Qual é a questão 8 da lista 4? Não, então, aí vamos lá. Eu já falei sobre essa questão aqui. Numa outra aula dessas aí. Seguinte. O meu número de notas é finito e fixo. E eu já sei quais são. 50, 20, 10, 5 e 2. Então, vamos lá.
O objetivo dessa questão aqui não é você fazer ela de forma, vamos dizer assim, mais otimizada. Não. Inclusive, quando eu pensei nessa questão aqui, eu pensei ela de forma bem burra mesmo, sabe? Bem idiota para ser feita com a questão do trabalho aqui e tal. É uma questão para te dar trabalho para você poder pensar. Agora, lá na sala, o Isaac veio com uma solução que eu achei muito legal. E eu não tinha pensado, mas eu não vejo nenhum problema de falar isso não. Que é o seguinte, ele falou assim, professor, só não tem jeito se o cara colocar 3 ou R$ 1. E eu não tinha pensado, eu não tenho vergonha de falar, não, tá? Porque quando eu elaboro uma questão, não significa que eu pense em todas as soluções. E eu realmente não pensei nessa solução. Ele virou e falou assim, só não tem jeito se for R$ 3 ou se for R$ 5, ou se for R$ 1. Por quê? Se for R$ 5, eu uso 5. Agora, se for múltiplo de 2, é só usar 2. E aí está resolvido. Se não for múltiplo de 2, eu tiro uma nota de 5, sendo maior do que 5, e aí fica par. Então, por exemplo, 7. Você tira 5 e ele fica par. E aí você consegue fazer com 2. Aí ele falou, só não tem jeito com 3 e com 1. Eu falei, cara, você tem toda a razão. Mas não foi isso que eu pensei na hora que eu estava fazendo questão. Mas eu achei a solução incrível. Tá? Então, é a, a solução que eu tinha pensado na cabeça? Não. Eu queria a melhor solução? Também não. Então, o que, que eu pensei quando eu estava fazendo essa questão aqui? Que você desse para o cara as notas, tipo assim, da maior para menor. Entendeu? Era isso que eu pensei. Então, eu pensei em você fazer um laço, considerando as notas de 50, as notas de 20, as notas de 10, as notas de 5 e as notas de 2. É a melhor solução? Claro que não, gente. Mas igual eu falei, eu não estou pensando na melhor solução. Então, o que, que eu faria? Isso aqui já está entendido, né? Pode tirar, né? Ó, eu faria número máximo de notas de 50, número máximo de notas de 20, número máximo de notas de quanto? De 10 notas, número máximo de notas de 5 e número máximo de notas de 2. É uma solução burra? Não estou preocupado com isso? Não. Então, qual que é o número máximo? Calculo o número máximo de cada nota. Então, vou ler o valor. Cadê? É um valor, né? Saque. Interação com o usuário. Então tá aqui, leia o valor do saque e aí eu vou calcular o máximo de cada nota, tá?
Número máximo de nota de 50 é quanto? É o valor do saque dividido por 50. Porque se o cara colocou 50, é no máximo uma nota. Se o cara colocou 70, é no máximo uma nota de 50. Se o cara colocou 100, é no máximo 2 notas. Então, eu vou usar essa mesma ideia aqui. Não sei se vou ter tempo para terminar ela aqui, por causa do horário aqui, que eu já tô no limite aqui. Não, posso fazer também aqui, ó. Printf notas disponíveis. 50, 20, 10, 5 e R$2. Entendeu? Posso fazer isso aqui com o cara. Ele digite um valor inteiro para sacar e ele vai tentar sacar isso aqui. Valor saque dividido por 2. Então, o que vai acontecer aqui? Só para eu poder dar ideia, porque eu não sei se eu vou conseguir terminar. E não precisava ser essa a solução. Já expliquei. Então, o que vai acontecer? Se eu preciso de... Se eu tenho notas no máximo de 50, então significa que eu ou vou usar uma nota de 50 ou não vou usar uma nota de 50. Se eu tenho um máximo de nota de 20, ou eu vou usar a nota de 20, ou eu não vou usar a nota de 20. Não significa que eu vá usar a nota. Tá? É o máximo que eu posso. Então, por exemplo, se o cara digitou 30, 30 dividido por 50 vai dar 0. Então, não tem jeito dele usar uma nota de 50. É mais ou menos essa a ideia, entendeu? Aí, vamos supor, o cara foi e digitou 30. O máximo que ele pode usar é uma nota de 20. Agora, se o cara digitou 40, ele pode usar no máximo 2 notas de 20. Se o cara digitou 50, ele pode usar no máximo 2 notas de 20. Entenderam a ideia? Então, eu só quero saber o máximo. E aí, eu tento achar alguma combinação da maior para a menor nota de forma a diminuir a quantidade de notas utilizadas. Não sei se isso daqui é verdade, não. É o que eu pensei quando eu elaborei a questão. Então, se o número de notas de 50, número máximo de notas de 50, é maior que 0, então eu vou tentar usar. Entendeu? Agora, se não for menor, então eu não vou tentar usar nota de 50. Mesma coisa, eu vou tentar usar nota de 20 ou não vou tentar usar nota de 20? Vou tentar ou não vou tentar? Entendeu? Então, não é uma solução que eu vou dizer assim, nossa, que solução mais adequada, sabe? Mas é o que eu pensei na hora que eu estava fazendo a questão. Então, você vai colocar um for dentro do outro. Você vai tentar usar. Você pode fazer assim. O for de 50. E aí o for de 50, você tem lá 0 notas para usar de 50. Então você não vai usar de 50, você já vai tentar de 20. Mesma coisa do de 20. Ah, você tem nota de 20 para poder usar? Não, então você não vai tentar usar nota de 20. Você vai tentar usar nota de 10. Ah, você tem nota de 50 e nota de 10. Então você não tenta usar a de 20. Um for dentro do outro com o if testando se você tem nota ou não daquela para poder tentar, entendeu?
Vai ficar alinhado bonito? Não, mas é a primeira coisa que eu pensei quando eu elaborei a questão. É simplesmente se você consegue ou não fazer a combinação. Agora, a do Isaac é assim, ó. Deixa eu colocar aqui rapidinho, porque a dele dá tempo de eu fazer nesses 5 minutinhos aqui. Então, a dele eu não vou usar nada disso aqui. Então, basicamente é o seguinte, a dele, solução do Isaac. Foi ele que me apresentou, não significa que foi ele que fez, não. Solução do Isaac. Se o valor do saque é 3 ou o valor do saque é 1, então o que tem que imprimir? Não é possível sacar. Sacar é com C mesmo? É, né? Apesar que saque é com Q, mas sacar... Agora... Nossa, agora eu fiquei... Não, é isso aqui mesmo. Não é possível sacar o valor tal com as notas disponíveis. Qual que é o negócio? Valor saque. Agora, se eu posso... Então, agora eu estou na possibilidade de sacar. Então, se eu posso, o que eu faço? Eu verifico se é maior que 5. Nem sei se foi exatamente assim que ele fez, tá? Isso foi a explicação que ele me deu na sala. Verifico se é maior que R$5. Porque se não for menor que 5, então só pode ser 4 ou 2. E aí é só você usar o número de notas de 2, entendeu? Então, se o valor é maior que 5, se ele não é maior que 5, então, número de notas de 2... Entendeu? Tantas notas de 2. Que aí ou ele vai ser 5, se eu peguei a ideia dele, tá? Que essa daqui é rapidinho de eu fazer. O outro eu já expliquei para vocês o que é que eu estava pensando. Mas como eu só tenho mais 3 minutos e hoje eu tenho uma restrição de tempo mais alta, então eu vou fazer essa daqui que é mais fácil de eu explicar a solução que ele me deu na sala. Então tá aqui, ó, notas de 2 é tantas notas de 2. E aí depois eu altero as variáveis lá em cima se der tempo, tá? Agora, se a nota é maior que 5, então o que ele vai fazer? Ele vai verificar se é par. Porque se for par, é só notas de 2. Agora, se não for par, então ele tira 5 e o restante é 2. Então, vou colocar aqui, ó, de notas de 5. Então, se for maior que 5, se o valor do saque é par, então vou até trocar aqui, ó. Aqui eu já sei se é par, né? Como é que eu coloquei? Valor par.
Então, esse aqui a gente já fez, né? No caso lá do triângulo, do primo. Vou só usar aqui, se o valor é par. Então, se o valor é par, então é simplesmente eu dividir por 2. Agora, se o valor não é par, então eu uso uma nota de 5. Tiro 5. Nossa, já acabou meu tempo. E número de notas de 2 é o valor do saque dividido por 2. Depois eu vou até pedir para ele assistir o finalzinho dessa aula aqui, para ver se a solução que ele implementou foi essa aqui. Tá? Então, assim, é isso aqui que eu entendi da explicação dele. Muito mais fácil do que eu pensei, tá? Infinitamente mais fácil. Só vai usar nota de 2 e de 5? Sim, mas eu não estou pedindo algo diferente. Eu estou pedindo para poder conseguir sacar. Se o cara colocar 100 reais, vai encher ele de nota de 2 reais? Vai, mas foi isso aqui que eu entendi da explicação dele. Agora, essa minha aqui, quando eu pensei, vai ser um for dentro do outro e teste se eu posso usar a nota ou não posso usar a nota. Entendeu? Não é uma boa solução? Provavelmente não. Eu achei a dele bem legal. Mas dada a nossa restrição de tempo, e vocês pediram para poder fazer ela no finalzinho e eu tenho que sair. Então é isso aqui. Entenderam, gente? A ideia? Depois eu faço essa aqui, ó, e coloco lá para vocês. Do jeito que eu pensei, sabe? Não é uma boa solução, não. Eu achei essa aqui mais legal. Mas essa aqui não usa nota de 50, de 20, de 10, né? Não usa. Só usa de 2 e de 5. Tudo bem, resolve a questão? Sim, mas não era o que eu tinha pensado. Eu pensei em poder usar outras notas também. Então depois eu coloco para vocês a solução que eu pensei aqui, ó. Tranquilo? Então tá bom, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui porque o horário já deu e eu realmente tenho que sair hoje aqui. Por isso que eu adiantei a aula de 8 horas para 7h30, que seria o nosso horário normal de aula, né? Mas para dar tempo da gente ver tudo aqui. Então tá bom, gente. Bom fim de semana. Eu vou parar a gravação, vou subir o vídeo aqui e aí depois eu faço essa questão aqui e coloco na gravação, tá bom? Abração.